Boa tarde, trabalhadores e trabalhadoras. Hoje é quarta-feira, 10 de novembro, e nós sabemos que não está fácil acompanhar as notícias nem de política, nem de economia nesse momento, porque passa o nosso país. Para isso, eu convidei os nossos articulistas, o Cid Cordeiro, de Economia, e o João Guilherme Vargas Neto, nosso cientista político, nosso mago de todas as tardes, para nos ajudar a entender qual é a nossa posição nesse vasto espaço aqui, onde nós temos tantas necessidades. Quando eu falo nós, aqui nós, trabalhadores e trabalhadoras, de todos os setores econômicos, que sabemos aonde o nosso calo aperta. E eu gostaria aqui que os nossos articulistas nos ajudassem a mostrar, a demonstrar aonde nós estamos no debate político e econômico. Tá? Não dá para perder. É com você, André. Vem para cá, João. Vamos começar com você. Segue. Boa tarde, maravilhoso. Como está você? Que saudades. Boa tarde, Gilce. Vou indo bem, tudo tranquilo. Tenho tido boas notícias das nossas atividades aí do sindicato. Estou indo. Que bom, João. Você ajuda muito a gente a ir, sabe? Isso é importante. Você ajuda muito a gente nesse caminho, né? No melhor caminho, para levar condições para os nossos trabalhadores e trabalhadoras aqui da Grande Curitiba, assim como em todo o Brasil, onde você assessora, né, sindicato pelo Brasil afora. João, o nosso tema hoje é um tema que é muito querido, vou falar assim a você, né? É algo que você está sempre aqui se reiterando a cada participação tua, e diante de tudo que está acontecendo no Brasil e o que está acontecendo com cada trabalhador e trabalhadora brasileira, eu queria que você fizesse uma reflexão hoje sobre onde nós estamos, né? Quando eu falo nós, eu me junto aqui com todos os trabalhadores brasileiros e trabalhadoras, onde nós estamos nesse debate nacional, tanto no político como econômico. De que forma estão pensando em emprego e em nós, trabalhadores. É com você, João. Gilce, retomando a ideia antiga de um francês que falava em dois Brasis, eu digo para nós, para você, para os ouvintes, para os metalúrgicos, metalúrgicas, que é evidente que hoje há dois Brasis. Há o Brasil da maioria da população, dos trabalhadores e trabalhadoras, que é um Brasil que está sofrendo. A doença arrefece, é verdade, mas ainda continua preocupante, até mesmo por ações intempestivas de tirar máscara, de aglomerar, etc. E o desemprego campeia de uma maneira forte. Não basta dizer que os números que o governo anunciou ano passado são falsos pela metade, ou seja, os empregos criados ano passado foram metade. Além disso, nós sabemos, por números que, como são graves, são incontestáveis, que metade da população hoje que trabalha informalmente, sem vínculos, sem proteção, e o que é pior, Gilson, ganhando menos que salário mínimo. Isso quem está conseguindo trabalhar. No fundo do quadro, você tem desespero... João, querido, perdão em eu te interromper, mas eu quero muito que suba, porque você está falando coisa tão importante e eu quero que você... Além disso, além dessa situação, desemprego, trabalho informal, mal remunerado, o fundo do quadro é fome e desespero. Então, esse é o Brasil que deveria preocupar aos dirigentes, aos políticos, aos mandatados, aos executivos, etc. No entanto, há um outro Brasil, que é o Brasil de Brasília. Ou seja, é um Brasil que engalfinham-se as instituições,
disputam interesses difusos, vamos dizer assim, mas, sobretudo, há um jogo político de pressão contra A, pressão contra B, e isso tem como resultado o carnaval que nós temos assistido. Por exemplo, a Câmara aprovou em segunda votação a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios fura o teto de gastos. A PEC dos precatórios, segundo o governo, é para facilitar dar auxílio às pessoas, mas, ao mesmo tempo, para facilitar os deputados terem emendas. Aí o Supremo Tribunal Federal, em 6 votos por enquanto, diz tem que proibir essas emendas, não só dar-lhes publicidade, o que é correto, como proibi-las, o que eu considero um absurdo, um erro. Deste ponto de vista, nós vemos que o nosso campo, que travou a luta contra a PEC dos precatórios, mas como não assumiu desde o ano passado a bandeira que as centrais sindicais levantaram de R$ 600 para 60 milhões de brasileiros e brasileiras, nós estamos como um tronco apodrecido nessa água revolta. Concretamente, o que realmente está se discutindo? Por exemplo, eu paraliso as emendas. Aí paraliso obras, mesmo pequenas, em muitas cidades. Pouco importa se foi o deputado X ou o senador Y que a propiciaram, o prefeito A ou o governador B, mas são obras que melhorariam, principalmente na área da saúde, da educação, e mesmo em obras públicas, a vida das pessoas. Então, nós estamos vivendo, neste Brasil de Brasília, uma situação que não só não adere às necessidades do primeiro Brasil, do Brasil de nós todos, como confunde. Ou seja, abre situação em que fica mais difícil prepararmos uma luta permanente que vai desembocar no debate eleitoral contra as próprias manobras do Bolsonaro. Essa é uma situação que me preocupa e eu acredito que cada destacamento, cada força do povo, por exemplo, o Sindicato dos Metalúrgicos da Grande Curitiba, uma força dos trabalhadores, uma força do povo, deve estar atento para, em primeiro lugar, garantir a necessidade, as reivindicações, os anseios, as propostas do que ele representa. Em segundo lugar, não se confundir nesta confusão que, a rigor, o próprio Bolsonaro procura criar. Ele é o príncipe da confusão. Ele trabalha para confundir, dividir. Imagina, por exemplo, essa manobra da PEC dos precatórios rachou o PSDB, rachou o PDT, rachou o PSB, criou dificuldades no nosso campo, ou seja, é o príncipe da confusão operando. Claro, nós estamos hoje numa situação em que é evidente o desgaste do Bolsonaro. É evidente. A última pesquisa, não sei o nome, mas recém-divulgada, dá conta disso. Digamos, é o fundo do poço do prestígio dele. Ao invés de nós, na oposição, trabalharmos à base dessa informação, mas para exigir que o povo seja atendido, atendido em quê? Nos cuidados da saúde, no emprego, na renda, na possibilidade de sobrevivência, etc., a gente fica perdido na confusão que o próprio Bolsonaro cria. Por isso, eu continuo afirmando, é muito necessário o sindicato manter o rumo que vem adotando, sem politiquice, no sentido da ação sindical real, permanente, efetiva, e ter clareza do processo que está em curso, que, infelizmente, é um processo em que nós, o nosso campo oposicionista, estamos relativamente de costas para o povo. Olha que tragédia! Nós fomos contra a PEC dos precatórios pelos seus defeitos
ou porque ela dá condições ao Bolsonaro de fazer o auxílio? Ora, se essa Nossa, segunda questão. opção é horrível, é uma armadilha. Por quê? Porque desde maio do ano passado, as forças de oposição não endossaram a posição pública das centrais em defesa do auxílio emergencial para 60 milhões de pessoas. Então, eu digo para vocês, precisamos prestar atenção ao primeiro Brasil, no qual nós nos inserimos com as dificuldades que ele tem, para enfrentá-las, e prestar menos atenção ao segundo Brasil, de fogos de artifício, mas que estouram no nosso bolso, como falou o Guedes uma vez naquela reunião. Bota a granada no bolso deles, etc. João, faz um resumo da ópera para nós. Ontem nós tivemos uma super terça, né? Porque lá no STF estava sendo votado uma matéria extremamente polêmica, que são as emendas dos relatores, que você vai explicar melhor aqui para nós do que se trata. E na Câmara Federal estava sendo votado a PEC dos precatórios, né? Também conhecida como a PEC do calote. Enfim, João, faz para nós aqui um panorama dessas duas matérias, se elas se interligam ou não, e faz um resumo para nós por que elas são tão polêmicas. Com você, João. Nós temos de distinguir a PEC dos precatórios. Para o resumo, é o seguinte: aprovada a PEC dos precatórios, é certo que o governo, portanto, o presidente Bolsonaro, tem folga de recursos para gastar, porque fui o teto de gastos. O próprio fato de mudarem a conta a respeito do teto de gastos mostra que ele é furado. No entanto, a aprovação da PEC significa que o dinheiro que o governo tem dinheiro para gastar. Isso é um assunto. Esse dinheiro, uma parte dele será vertido, gasto, para o Auxílio Brasil. A outra parte dele para despesas que o governo queira fazer e uma parte forte dele com emendas dos parlamentares. Isso é a aprovação da PEC, que ainda tem que ser votada no Senado. O outro assunto é o governo encerrou o Bolsa Família. O governo criou ou tenta criar um programa novo chamado Auxílio Brasil, que, como o presidente é o imperador da confusão, hoje ninguém sabe dizer efetivamente quanto será pago, quando será pago, para quem será pago. Resta uma grande confusão, apenas sobrando a seguinte ideia: quem tem lutado para ter dinheiro para botar na mão do povão pobre é o Bolsonaro. Essa é que é a tragédia. Então, nós temos uma situação em que o governo se libera para gastar e muita gente nossa é contra a PEC, porque vai botar dinheiro na mão do Bolsonaro para ele fazer politicagem, esquece que é dinheiro para a população. Agora, a outra questão, Gilson, são as emendas. As emendas, vários tipos de emendas, em particular essas emendas do relator que são englobadas, elas são dinheiro para a prefeitura, para estados, para pequenas obras, etc. A proibição de um tipo de emenda não elimina a necessidade e a existência das emendas. Eu aposto 100% que se trocará num passe de mágica brasiliense tal denominação para outra, porque, na verdade, aprovada a PEC do precatório tem folga de dinheiro. Vai deixar o Guedes pegar de volta isso para o resultado primário da economia? Não. A lei da gravidade ela não funciona só quando a água cai na chuva para baixo. Nenhuma chuva cai para cima, cai para baixo. A lei da gravidade. Assim também é uma lei da gravidade nos gastos do governo. Eles tendem a ser feitos. Então, embora exista toda essa demagogia udenista de proibir emenda
de relator, o dinheiro, uma vez aprovada a PEC, ele existe e ele vai ser assenhorado de uma forma ou de outra. Então, nossa posição correta, que é que as centrais têm defendido e o sindicato nosso tem defendido, é: o bambu tem que ser fincado do lado da reivindicação dos interesses do povo. Pouco importa como esses interesses venham a ser atendidos, desde que sejam. Nós queremos R$600, não é 200, 400, 350, 170 para a família grande. Família. Não, nós teríamos de ter afirmado ao longo do tempo, criado uma verdadeira onda de opinião que obrigasse Câmara e Senado a votarem e o governo se inclinasse a essas vantagens para a população, assim como outros temas, como defesa do emprego, combate à ineficácia do INSS e por aí vai. Compreende? Muito bem, João. Que aula! Que aula! Eu achei muito pertinente esse tema hoje, porque as pessoas ficam confusas, né? Se a gente aqui se confunde, imagine a média da população brasileira que está lá trabalhando, está lá tentando equilibrar, né? Comprar gás sem condições. Então, como sempre, é muito importante essa sua participação aqui, João, porque você falou algumas coisas fundamentais para que quem está nos ouvindo aqui entenda. A parte da gravidade, então, é sensacional. Não importa o que faça, eles vão gastar de qualquer maneira, eles vão arranjar outros nomes. Inclusive, eu já vi uma notícia sobre isso, acho que foi na própria segunda-feira dessa semana, alguém falando que eles já vão inventar meios, eles não vão ficar sem. João, querido, nós nos encontramos amanhã também, tá? Essa semana você segura seu teu ímpeto de compras, não programa nada para 25 de março amanhã não, tá? Porque essa semana as coisas estão efervescentes e a gente precisa muito de você. Então, daqui até sexta-feira, você bate cartão com a gente aqui na live SMC, tá não, bom? Eu estou me guardando para Black Friday. Eu vou dar uma gargalhada, gente. Se vocês soubessem, eu acho que vocês sabem, né? Vocês ouvem aqui o João todo dia, então eu não preciso explicar nada aqui. Nada. Mas essa foi ótima. Eu estava com saudades de gargalhar aqui com você. Essa gargalhada aqui, você não precisa ter ciúmes. Ela só acontece com nós dois aqui, tá? Com mais ninguém. Ninguém mais me causa esse tipo de sensação maravilhosa aqui. João, querido, até amanhã. Até amanhã, Anjo. Até amanhã. Valeu, João. Vamos aqui ouvir a opinião do Cid sobre o mesmo tema. Vamos acompanhar? Boa tarde, Cid, tudo bem? Tudo bem, Gilce, boa tarde. Cid, a nossa pauta hoje ela é uma análise. A gente está fazendo uma pergunta para você e fez a mesma pergunta para o João. Onde está o trabalho e o trabalhador no debate político-econômico do governo federal? Gilce, não está. Primeira coisa, porque o trabalhador não foi convidado. Segundo aspecto, o trabalhador nem é considerado por esse governo. E terceiro aspecto é que não há debate nesse governo sobre política econômica, política industrial, qualquer política relacionada com atendimento às políticas públicas, né? Só há decisões e decisões equivocadas. Esse é o preço que nós estamos pagando. Eu queria que você detalhasse aqui para nós qual a importância de uma política industrial, né? Voltada aqui para o país, que pudesse gerar emprego, inclusive. Perfeito, perfeito. Então, o seguinte, né? O que nós estamos observando? Né? Uma total ausência de debate no país sobre o nosso futuro. Não há esse debate. Né? Não há um debate sobre a nossa estratégia, a estratégia, eu digo assim, a estratégia do país para a gente sair de uma situação seguinte, uma situação onde a população hoje tem que comprar ossos para fazer sopa, pé de galinha, ossos e pé de galinha, né?
Então, nós não podemos nos conformar com isso. Mas a ausência desse debate leva a essa situação. Então, especificamente sobre a política industrial que você perguntou aí. Então, o que está ocorrendo aí? Tá? Primeiro, o Brasil está perdendo espaço na indústria mundial, tá? Por falta de coordenação de ação, por falta de parcerias comerciais, por falta de articulação do governo com os setores industriais para a gente ocupar espaço nas cadeias de suprimentos globais, no mercado internacional. Eu vou te dar um exemplo que é muito próprio, muito próximo, que é nosso, inclusive. Ontem nós estávamos negociando com uma empresa da nossa base, e eles falando que a China tem uma competitividade muito grande, que disputa com a gente os projetos aqui, porque lá os custos são mais baixos. E eu peguei os dados de câmbio, né, e mostrei o seguinte, que enquanto a rúpia indiana teve uma desvalorização de 7% de 2019 até agora, né, 2021, o real teve uma desvalorização de 43%. O que implica isto, Gilson? Implica o seguinte, a nossa mão de obra ficou muito mais barata internacionalmente que a mão de obra indiana, inclusive. Então, a Índia hoje ela não é mais parâmetro de competitividade para nós, ela já evoluiu. Nossa. A questão toda é o seguinte, que nos anos 90, eles vinham com essa mesma conversa sobre a China, e a China foi para frente. E agora a Índia foi para frente, o Brasil está ficando para trás, certo? Porque esses países aí usaram a mão de obra para conquistar inicialmente competitividade e participação na economia mundial. Depois eles adotaram tecnologia, produtividade, escala de produção. E o Brasil fica patinando, tentando conquistar o mundo na ótica dessas empresas com mão de obra mais barata. Não é isto, está errado. Mas o que acontece? Porque você daí tem as empresas tomando decisões individuais. Falta um ator aí que articule tudo isso, né? Que fala assim, olha, gente, não é na mão de obra que nós vamos ganhar, nós já estamos ganhando com essa desvalorização cambial. Então, vamos criar, além de conquistar o mercado externo, vamos ampliar o nosso mercado interno. Então, como você amplia, como que você conquista o mercado externo? Usando esses fatores de competitividade nossa que nós já temos e do câmbio principalmente hoje. E ampliar o mercado interno é aumentando a renda do trabalhador, certo? Então, esse aqui é um exemplo muito claro da falta que temos hoje de uma política industrial. O governo fazer essa leitura internacional, ver as nossas oportunidades com essa grande desvalorização que nós tivemos, né? Para a gente voltar a ocupar um papel de destaque na indústria mundial que nós já tivemos, inclusive, né? O Brasil tinha, nos anos 80, saiu nos anos 70, nos anos 80, um dos maiores parques industriais mais diversificados do mundo, né? E fomos perdendo isso por falta dessa visão estratégica. Cid, nesse momento, para a gente encerrar aqui, porque você também tem compromisso já aí na sequência, além de tudo que estamos passando nesse momento, nós temos um reflexo que começa no início da pandemia, enfim, que são as faltas de chips, né? As faltas de peças, vamos falar claramente assim, para as nossas montadoras. Né? O setor que mais está sofrendo com a falta de peças são as montadoras. Também era o caso de ter esse interlocutor no nosso governo federal que fizesse, né, uma chamada, uma conversada, um pacto, sei lá, conversando também com o sindicato patronal, né, das autopeças, né, para que também não era o caso de ter também uma reunião, um pacto para ajudar a dar fôlego para essas empresas? Tá. Então, assim, o governo, tá, deveria chamar os setores, porque o governo ele tem uma visão mais ampla e ele também poderia, junto com esses atores, esses demais atores, pensar em outras políticas também para reativar a economia e mostrar as políticas que ele estava tomando também para reativar a economia, né? Porque daí isso daria segurança para o empresário, né? E daí isso traria confiança para o futuro. E daí nós teríamos aí uma amenização
daquelas restrições que as empresas tomaram, que elas demitiram, cancelaram a produção. Então, essa crise dos semicondutores foi muito em função disto, né? As empresas cancelaram pedido, quando voltaram, os semicondutores já estavam nos aparelhos eletroeletrônicos, que teve um boom, né? Porque as pessoas ficaram em casa. Então, foi uma estratégia errada que as empresas tomaram e que elas teriam tomado uma estratégia muito mais inteligente se tivesse o governo dialogando, né, com os trabalhadores, com os empresários, para a gente ver como que amenizaria o impacto econômico da Covid. Muito bem, Cid. Olha, dá para ficar a tarde inteira aqui falando, mas eu sei que você está numa agenda bem puxada. Você nos ajudou muito, de forma bastante enfática. Cid, um grande abraço. Vamos ver se amanhã a gente consegue bater um papo aqui na live também, tá? Vou ver como é que está a sua agenda para amanhã. Perfeito. Daí a gente conversa, tá? Tá, okay. Um grande abraço para você, meu amigo. Obrigada pela participação. Para você também. Espero que vocês tenham acompanhado nossa live de hoje com muita atenção, gente, porque esse assunto aqui é muito importante para todos nós, tá? Nos ajudem a compartilhar, tanto no Facebook como no YouTube. Um grande abraço e até amanhã.